redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas, temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho. Segunda-feira, dia 2 de agosto, a gente já começa o mês, começa a semana e começa aquilo que não terminou, que é toda essa crise envolvendo o X. A gente viu durante o fim de semana, o X bloqueado, ninguém mais pode entrar, só que tá todo mundo entrando, tá todo mundo lá, tá o PT, tá o ministro Pimenta, tá acho que até o Lula não entrou ainda, mas ele tá através do partido. Tem jornalista de esquerda, tem direita, tá todo mundo lá. Os jornalões também estão lá. Eles começaram a dizer o seguinte: nossas postagens estão sendo feitas por nossos correspondentes. Eu tenho que arrumar uns correspondentes. Quem quer ser meu correspondente lá em Lisboa, na Itália? Vamos, em Roma, aonde? Pode ser Miami também, Washington, Nova York. Quem quiser ser meu correspondente, entre em contato aqui, manda uma mensagem, porque aí a gente já faz a divulgação do nosso programa no X, através dos correspondentes. Eu posso colocar essa linda desculpa. Vamos falar disso, vamos falar de Starlink, vamos falar das decisões que estão em curso. O plenário virtual da primeira turma acabou de formar a maioria apoiando o Alexandre de Moraes nesse banimento aí, nessa suspensão do X. Muita gente reclamando. Setor empresarial muito insatisfeito. É um impacto brutal. Mais de 20 milhões de usuários do X impactados por essa decisão. Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essa briga entre o Elon Musk e o Moraes, tá certo? Então, não é possível que isso continue desta maneira. A OAB, ela até deu uma respirada. Eu achei que a OAB já não existisse mais, mas ela soltou uma nota aí, entrou até com uma petição ali, pedindo para revisar a decisão sobre a multa. Eu achei que fosse uma coisa global, não, é só sobre a multa. Mas a gente vai analisar essa petição também da OAB, tá? Tudo isso. Tem eleição também em São Paulo, virou realmente um debate na lama, né? Aquela briga na lama, uma coisa linda, né? Olha aqui, o Marçal conseguiu arrastar todo mundo para o debate boca a boca, para acusação, troca de acusação, uma maravilha, uma coisa linda. Eu realmente lamento muito pelos nossos eleitores paulistanos. Deixa eu dar boa tarde a todos aqui, a Ellen, grande Ellen, Gessé, Maraca, Mário Jorge, Maria Renata, nossos assinantes aqui do Clube de Membros. Se você não é, assine, tá aqui, todo mundo chegando, a Francisca, boa tarde, Ana Cristina, Fabiola, Raquel, o William, Esther, a MG, sempre conosco, Manuel, Lucídia, Jane, Nicássia, vamos chegando, boa tarde. Não se esqueçam, like galáctico aqui do Rafael, muito legal. Não se esqueçam de sentar o dedo no like. Se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. A gente tem um contingente de mais de 200 mil, 300, 400, Felipe que tem esse número, de IPs únicos rodando aqui no nosso portal, aqui no nosso canal, melhor dizendo.
Mas essa gente não se inscreve. A gente já bateu 95 mil, estamos caminhando aos 100 mil. É isso que interessa e você vai nos ajudar a chegar, a bater essa meta de 100 mil. Chegando lá, a gente dobra, faz como a Dilma, a gente dobra a meta, porque esse é o nosso objetivo. Fazer com que essa mensagem, ela siga e ela alcance um público cada vez mais amplo. Um jornalismo que não é só jornalismo, é uma aula de cidadania, eu sempre digo a vocês. Hoje a gente vai ter aqui, vamos ter como convidados o nosso parceiro de sempre, de todas as horas, o André Marsiglia, advogado constitucionalista especializado em liberdade de expressão. E teremos também um convidado especial, o Homero Marchesi, ex-deputado estadual do Novo, que foi vítima do Alexandre de Moraes, vai estar conosco também hoje aqui. A gente já entra com ele, mas o André Marsiglia já está conectado. André, obrigado mais uma vez, bem-vindo, como sempre. Tudo bom, Dantas? Boa tarde a você, a nossa audiência, prazerzão. Vamos seguir aí com as loucuras da semana. Baixou o VPN, André? Ah, imagina, eu baixar o VPN, você toma tiro de bala de borracha. Em pânico nós já estamos, né? Estamos todos. Tá vendo? Já estamos em pânico. Então, é isso aí. Vem cá, peraí, você falou, eu perguntei do VPN, você, não, imagina. Mas peraí, pera lá, como diria Ciro Gomes, nós temos uma coisa chamada direito de resistência, desobediência civil. Ninguém é obrigado a cumprir ordens ilegais. Até o Maurício Correia, né, ex-ministro do STF, foi lembrado aí nas redes sociais. Temos até a frase dele, temos o acórdão. Eu pedi para separar. Põe na tela aí, Arthur. Mariana, puxa aí, ó. Vamos colocar aqui na tela, vamos relembrar aqui o que exatamente o Maurício Correia falou sobre o direito de não cumprir ordens ilegais. Já está aqui na tela? Vamos lá? Põe lá, rapidinho. Põe na tela, por favor. André, vamos ler junto aqui, ó. Isso aqui ainda era feito com máquina datilográfica. Você, como eu, que é um homem da década de 70, usou máquina datilográfica. Tem muita gente no nosso chat que nunca usou. Outros usaram também. O negócio não sabe nem o que é. Oi? Tem gente que não sabe nem o que é. Tem gente que não sabe nem o que é. Mas vem cá, tá aqui, ó, STJ, isso aqui, o ex-ministro no STJ, analisando um HC, um habeas corpus, o 73454, e ele foi lá. Ninguém, ponto 1, tá aí, ementa, crime de corrupção ativa, alegação de nulidade da prisão preventiva, fundada na ocultação do paciente para não ser citado. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi presidente do Senado correndo de oficial de justiça, aqui em Brasília. Eis que para a ocultação existem as sanções processuais da citação editalícia, aqui CPP, artigo 362, declaração de revelia CPP 366. A ocultação foi legítima, eis que existia outra ordem de prisão contra o paciente anulada em habeas corpus. Está aqui o item 1. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. André Marsiglia, agora você se vira aí, cara, para me explicar e explicar para os nossos espectadores como é que é esse negócio, sem que você seja enquadrado em incitação à desobediência civil. Pois é, ainda tem essa. Olha, eu acho que não será a primeira vez. Talvez a gente não saiba, né? Tem coisas que a gente não sabe porque estamos todos sob sigilo. Tudo está sob sigilo. Às vezes o sigilo tem essa vantagem, a gente não fica sabendo o que as pessoas pensam de nós ou andam fazendo contra nós. A desobediência civil, né, ela só tem um único problema. Em último caso, quem vai decidir o que é o cumprimento ou não da estrita norma, ou seja, se há ou houve uma desobediência legal, é o próprio Supremo. Então a gente tem de lembrar que é também uma norma prevista no nosso ordenamento passível de interpretação. E o problema é que toda e qualquer interpretação, em último grau, tem como palavra o STF. A nossa Constituição, ela
hoje, eu posso dizer, talvez infelizmente, ela fala pelo STF. Então, se nós estivéssemos aqui no primeiro grau, ou em uma ordem, enfim, absurda de primeiro grau, nós, sem dúvida alguma, poderíamos recorrer a isso e até mesmo levar essa desobediência para a avaliação do próximo juiz, da próxima instância. Agora, a quem o faremos? A quem o faremos se derrubar ou banir uma rede como o X é uma decisão tomada nesse país monocraticamente. Como é que a gente pode compreender o que passa-se pela cabeça dos ministros se o ministro Dino, eu até nem tuitei, não é mais tuitar, como é que chama agora? Eu tradei, aquele trades, que é horrível aquela rede, botei no Instagram, que é onde as pessoas estão encontrando a gente hoje em dia, e coloquei isso. O ministro Dino justificou, por exemplo, a decisão do Moraes, dizendo que não é possível que o Musk referende ordens que são discursos de ódio contra os ministros. Poxa, mas o ministro Dino, há 2 meses atrás, chegou a falar que chamar o de nazista e fascista faziam parte do debate público. Quer dizer, como é que ele pode agora acreditar que as mensagens que o Musk estavam defendendo, elas não faziam parte do debate público, elas eram um discurso de ódio? Pô, se ele acredita que chamou de fascista, se ele acredita, como é que ele pode... O que é ódio, então, para ele? Então a gente fica aqui, Dantas, infelizmente, à mercê, não das leis, mas à mercê de uma interpretação absolutamente bizarra das leis. Uma interpretação jurisprudencial. É isso que nós temos pela frente, infelizmente. Muito bem. Eu publiquei uma série de matérias no meu site. André, não sei se você já acessou, espero que sim, claudiodantas.com.br. Para quem nos assiste, se você ainda não viu, veja. Se você ainda não foi lá, não se inscreveu, se inscreva. Agora tem site. O negócio está ficando chique. Tem site, a gente vai ter automação com as redes sociais, está em curso. Mas, estou escrevendo direto lá. Aliás, quem quiser escrever, entre em contato comigo. É uma plataforma aberta para contribuições, colaborações de todos aqueles que, claro, tenham o que dizer de forma técnica e precisa. Aqui a gente quer contribuir com o debate público, sempre levando a régua desse debate lá para cima. André, você me passou agorinha, e eu já pedi aqui para a produção colocar no gatilho, tem aí uma ação do Novo, é você que está subscrevendo aí essa ação, como é que é isso? Explica para a gente. O Novo, ele está fazendo uma DPF, ou seja, uma ação constitucional, e eu estou assinando a peça junto com o Novo, ficou elaborando a peça e assinando a peça junto com o Novo, e a alegação é de que além dos descumprimentos que a gente tem dito aqui, né, que tem acontecido em relação... eu estou assinando a peça junto com os advogados do Novo, né, e o que a gente aqui está alegando é que além dessas irregularidades todas que têm sido ditas e reditas na imprensa, tem um ponto que é essencial e que precisa ser discutido, que é o seguinte: as plataformas, as redes sociais, elas não são simples sites, elas são redes que são empresas privadas com efeito público. Efeito público significa que você, ao exigir, ao se ater a uma exigência burocrática, ou condicionar a existência delas a uma burocracia, como, por exemplo, ter aqui um representante, você viola um preceito muito maior da nossa Constituição, que é a liberdade de expressão. E o próprio STF já entendeu isso, Dantas. Olha só, a gente teve em 2021... o ex-presidente Jair Bolsonaro bloqueou certos jornalistas e o próprio STF entendeu que o Bolsonaro não podia fazer isso porque ali circulavam informações de interesse público. Ou seja, a liberdade de expressão não estava abaixo da possibilidade de você bloquear ou não perfis. As regras da plataforma
estavam submetidas à liberdade de expressão que era contida pelo bloqueio, então, nesse caso do ex-presidente. Ou seja, a liberdade de expressão ela não pode ser condicionada a burocracias ou direitos menores. E essa ação tem a ideia é exatamente a gente discutir isso, levar ao plenário, não a primeira turma apenas, mas levar ao plenário a apreciação de que redes sociais não podem ser condicionadas a exigências burocráticas. É claro que elas podem cumprir essas exigências, mas uma vez não cumpridas, não se pode constranger em nome desse não cumprimento a liberdade de expressão, que é um preceito fundamental da nossa República, e se violado, cabe então a tal da ADPF, que é uma ação constitucional, justamente para denunciar o descumprimento de preceito fundamental. Perfeito, excelente, excelente. Assim que possível, manda para mim o documento que eu vou subir lá no meu site também, tá bom? Vamos aqui rever umas notícias do fim de semana que tem tudo a ver com isso, porque eu quero a tua avaliação e também a do Homero Marquesi, que já está conectado conosco. Segura aí, Homero, já vou te chamar. Coloca na tela aqui, por favor, o link 1, pessoal. Link 1. Logo no sábado, né, depois do bloqueio do X, na meia-noite, né, à meia-noite de sexta para sábado ali, o que aconteceu? O pessoal continuou postando. Mas o que me chamou a atenção, o TSE continuou postando. Aí eu fui lá e coloquei. É bom dividir a tela. Consegue dividir a tela com a postagem? Não? Consegue? Ótimo. Porque aqui essa televisão a gente vai ter que virar um pouquinho ela para aparecer para a turma que está nos assistindo, porque desse jeito aqui só serve para mim mesmo. Pronto, excelente aí. TSE segue postando no X após bloqueio de Moraes. Então, colocou lá uma postagem do Divulga Candidatos, que é o site, aliás, recomendo a todos. Se você quer saber tudo do candidato que você vai ou tem pretensão de eleger, você vai lá no Divulga Candidatos, tem o mapa do Brasil, você coloca o estado que você quer, coloca o município, aí tem a lista de municípios, depois aparece o município, você entra no município, aparece a lista de candidaturas. É para prefeito? Beleza. É para vereador? Também. Aí você coloca o nome da pessoa, ali sai os bens do candidato, quanto que ele já gastou, em que ele gastou, né? Está contratando gráfica fantasma? Você vai descobrir lá, tá? Então, não deixa de procurar informação, informação importante, informação com origem, que esse cadastro que é feito pelos próprios candidatos. É lei eleitoral, tá bom? E isso aí a gente tem que elogiar efetivamente, porque é um acesso que nós temos e que é importantíssimo para quem vai decidir seu voto. Infelizmente, houve aí uma restrição sobre a transparência em relação aos bens. Antigamente, a gente tinha todos os dados, o endereço, aonde era a casa, o terreno, etc. e tal, mas aí veio a LGPD, que não é LGBT, viu? LGPD, que é aquela lei que garante aí o sigilo dos dados. Aí eles tiveram que restringir. Então, coisas para o bem e para o mal, acaba tendo efeito negativo também, reduzindo um pouco a transparência que nós tínhamos em relação a esses candidatos, aos bens desses candidatos. Mas está lá, está tudo lá, recomendo. Bom, está lá o TSE publicando. Aí eu entrei em contato com o TSE, com a assessoria do TSE, a assessoria do TSE me respondeu assim: Cláudio, é porque esses posts já estavam programados. Aí eu falei, tá bom, então tá bom, beleza. Aí, o que aconteceu? Começou a sair postagem do PT, postagem de não sei quem. Aí eu fui lá no STF, tem postagem do PT. Mas isso aí é provavelmente que já estava programado. Eu falei, não é possível. É postagem de evento no fim de semana. Se há vazamento, foi um hack. Evento no fim de semana. Vazamento. Então é o seguinte, tava lá no fim de semana. Peraí. Tava lá no fim de semana, entendeu? No fim de semana, os eventos sendo colocados, né, no próprio perfil. E agora de manhã mesmo, colocaram a foto do Lula, uma semana abençoada, como se esse pessoal acreditasse em Deus. Então, assim, virou zona. O Felipe Neto, põe lá o link 2, milhares descumprem a decisão do Moraes, tá? Então tá aqui, ó olha aí. Esse aqui é o Xerxes, né? É o Moraes Xerxes, que é o nosso meme favorito da internet. Por favor, Moraes, não leve a sério, nem pro lado pessoal. Isso aqui é apenas um meme, tá bom?
Alexandre de Moraes está sendo humilhado publicamente no próprio X após decisão desarrazoada de bloquear a plataforma, é a minha opinião. O PT não parou de postar, o vice de Romeu Zema também não, nem mesmo quem apoia publicamente a censura do ministro como Leandro Demore, aquele jornalista tão gracioso, né, que trabalha lá, ele trabalha em 2 empregos. Ele tem um emprego na EBC e ele tem um emprego no ICL. No ICL, aí um dia desse ele levou na EBC o próprio chefe, o dono do ICL, para fazer uma entrevista. É uma delícia. Da esquerda à direita, ninguém parece disposto a cumprir a sua ordem, Moraes. Marcel Van Hatten desafiou a multá-lo. Portais de notícias voltaram a postar após algumas horas, alegando que as publicações estão sendo feitas de fora do país. Tá bom, eu acredito. Milhares de pessoas seguem acessando o X. O site Poder 360 estima em mais de 15 bilhões o valor que Moraes arrecadaria com as tais multas de 50 mil para quem estiver usando de subterfúgios, como o VPN. Questionada, a assessoria do Supremo me garantiu que até agora não houve nenhum pedido de apuração sobre as violações em curso, mas que o ministro precisaria ser provocado para analisar caso a caso. Bom, embora o mesmo já tenha atuado de ofício outras tantas vezes. É tudo ridículo, é um vexame. Efetivamente, no país onde lei não se cumpre, né, decisão também esdrúxula, ela é desobedecida. É disso que se trata. Então, eu gostaria muito de ouvir o nosso querido André Macieira, mas antes, para não deixar ele esperando muito tempo, tá aí o Homero Marques, põe ele, por favor, junto comigo, divide a tela em 3. Homero, obrigado pela tua presença aqui, você que também integra esse rol de vítimas do Moraes, né? Agora virou moda ser vítima do Moraes, virou modinha, todo mundo agora quer violar a decisão para virar vítima do Moraes. Você está vendo esse esculacho, essa esculhambação em relação ao X? Eu quero saber a tua opinião. Você também está acessando? Eu não olhei a tua rede hoje de manhã, até porque eu não posso entrar no X. Eu não uso VPN, a minha conta bancária não permite. Homero Marques, como é que está essa situação para você e para os teus? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, André. Um prazer estar com vocês. Eu tenho VPN já há bastante tempo, viu, Cláudio? E tendo a usar normalmente o Twitter porque entendo que se trata de uma decisão absurda, eu não sou parte, no primeiro lugar, e não poderia receber qualquer tipo de sanção por conta de uma infração num processo em que eu não sou parte. Além disso, acredito que desobedecer essa ordem é, acima de tudo, um ato patriótico nesse momento, diante das arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, muito bem. André, você viu aí, você acha que o Moraes, ele está sendo, essa desobediência generalizada pode fragilizá-lo? Não deixa de ser uma humilhação pública? Olha, bom, eu vou fazer algumas ponderações aqui também, Dantas, apenas de ordem jurídica, vamos dizer. Essas intimações ou ofícios que chegaram para as operadoras, chegaram para Oi, Vivo, TIM, né? Essas operadoras é que tiraram de cara, né? Mas eu tenho ouvido falar, acho que você também, de operadoras que ainda que receberam esses ofícios depois, receberam inclusive no final de semana. Final de semana você não cumpre intimação, né? Fim de semana você descansa. Por incrível que pareça, o nosso STF talvez não saiba, mas as pessoas descansam e não apenas o STF talvez não saiba, mas a legislação referenda esse ponto no artigo 224 do CPC, que diz que não se conta prazo a partir de dia que não seja útil. Então você não é obrigado a cumprir no dia quando o prazo acaba ou começa num dia que não é útil, ele não começa e nem acaba. Então ele começa no próximo dia útil ou ele acaba no próximo dia útil, a menos que seja essa intimação de ordem penal, ou seja, criminal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser, se a gente for pensar, essas operadoras ainda
não tiveram sequer o seu prazo esgotado. E muitas pessoas podem estar acessando ao Twitter por conta dessas operadoras. Então tem uma coisa de viabilidade prática que pode ainda não ter atingido a essas operadoras e a esses usuários dessas operadoras, né? Então isso é importante dizer. Também, as pessoas que estão utilizando o Twitter a partir de outros países, elas não podem ser punidas, né? Porque não há, ainda que você more no Brasil e você peça para um português, para um chileno, seja o que for, para um iraniano talvez não dê, porque eles também lá não têm. Mas tirando o Irã e o Turcomenistão, e eu acho que a Rússia, né, tirando esses lugares, talvez as pessoas possam abrigar o teu conteúdo e publicar por lá. Isso também não é ilegal, porque a decisão fala em subterfúgio tecnológico. Publicar a partir de outro país é um subterfúgio, mas não é tecnológico, é um subterfúgio humano, vamos dizer assim, afetivo, é um subterfúgio afetivo. Então, isso não viola a decisão do Moraes. Então, essas pessoas não necessariamente estão usando VPN, pode ser que estejam, não estou aqui também querendo ser o inocente da mesa, mas pode ser que elas estejam cumprindo a ordem e ainda assim usando o X por conta dessas essas variáveis que eu estou aqui elencando. Então esse é um ponto relevante, mas que vale a pena a gente ponderar. Deixa eu colocar uma coisa aqui, porque o Marquesi também é advogado, viu, André? E eu quero que ele me diga o que ele está achando da postura da OAB. Eu publiquei ontem, eu fiz ali uma avaliação minha, naturalmente, porque eu olhei aquela peça da OAB, do Conselho Federal da OAB, criticando a questão da multa, né? Então, por favor, põe na tela aqui. A OAB respira por aparelhos. Vamos ler junto? Tá aqui, ó. Baixa lá, por favor, galera. Ó, o Conselho Federal da OAB se insurgiu contra a cobrança de multa de 50 mil para quem acessar o X usando VPN ou outros subterfúgios. Uau! Parece que Beto Simonetti e seus confrades finalmente ficaram incomodados com o regime de arbítrio instalado por Alexandre de Moraes. Mas ainda é pouco, ou quase nada. É como queixar-se com o garçom sobre a disposição errada dos talheres enquanto nos servimos de uma sopa cheia de moscas. Ironicamente, dá para sorver os argumentos elencados pela OAB em sua petição e aplicá-los a quase tudo de errado que estamos testemunhando no âmbito desses inquéritos políticos. O primeiro argumento é o de que, abre aspas, o ordenamento constitucional brasileiro não permite definição de uma conduta como crime sem lei anterior que a defina e nem permite punição sem que seja garantido o devido processo legal e o direito da defesa, fecha aspas. Exatamente por isso que o próprio inquérito das fake news nunca deveria ter sido aberto nem constitucionalizado posteriormente. Até hoje, o Congresso Nacional não definiu o crime de fake news e nem o de discurso de ódio. Tampouco há parâmetros legais anteriores para que o Supremo faça investigações criminais de pessoas sem prerrogativa de foro ou que o ministro exerça o papel de acusador e julgador, sendo também a vítima. Sem falar nas buscas informais do gabinete paralelo de Moraes e na supressão das garantias individuais dos presos do 8 de janeiro. Sobre esse ponto, inclusive, a OAB questiona a imposição genérica e indiscriminada da multa de 50 mil, arguindo que o enquadramento de uma conduta como um ato ilícito e a cominação de multa devem estar claramente previstas em lei. Artigo 5º. Uma decisão judicial não pode criar um ato ilícito e nem prever a punição correspondente. Além disso, a aplicação da multa seria uma medida automática do acesso ao X por meio de subterfúgios tecnológicos. Ou seja, as condutas não seriam, prestem atenção aqui, não seriam individualizadas e não seria oportunizado o direito de defesa em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vale destacar que a multa deve ser proporcional à infração cometida. Um valor de 50 mil pode ser excessivo, especialmente se não houver uma análise adequada da gravidade da conduta e da capacidade econômica da pessoa punida. Talvez a OAB não tenha percebido, mas essa violação alegada já é realidade nos processos políticos em curso, com prisões ilegais sem acusação e condenações desproporcionais e sumárias. De qualquer forma, vale reproduzir o trecho da petição da OAB, lembrando que, abre aspas, o princípio do devido processo legal garante, ou pelo menos deveria garantir, a todos o direito de serem tratados de forma justa e equitativa em qualquer procedimento que possa resultar em sanção. Fecha aspas. Cabe, por fim, pessoal,
destacar trecho de uma decisão do ex-ministro Celso de Mello no HC 70763, citado pela OAB em seu pedido. Me pergunto se o ex-decano concordaria em ignorar voto de sua própria lavra para bancar a tese estapafúrdia de que vale tudo para defender a democracia. Disse Celso que o processo penal de tipo acusatório repele, por ofensivas à garantia da plenitude de defesa, quaisquer imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas. Existe, na perspectiva dos princípios constitucionais que regem o processo penal, um nexo de indiscutível vinculação entre a obrigação estatal de oferecer acusação formalmente precisa e juridicamente apta e o direito individual de que dispõe o acusado à ampla defesa. A imputação penal omissa ou deficiente, além de constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se como causa de nulidade processual absoluta. A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício em plenitude do direito de defesa. Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é denúncia inepta. Como nos ensinou Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Coragem, Simonetti. Coragem, Simonetti. Você elencou todos os argumentos válidos, mas restringindo isso a uma simples questão da multa. Marquese, você foi alvo disso. Você não teve direito à defesa. Você foi alvo desse arbítrio. Você não teve a OAB saindo em sua defesa. Como é que você avalia tudo isso, essa manifestação do OAB, a própria postura dessa entidade que não sei se está acordando ou se levantou, abriu o olho e já dormiu de novo? Por favor. Cláudio, eu entendo que a OAB é parte do problema. E, como parte do problema, ela não ia tentar solucioná-lo. Hoje, basicamente, para que serve a OAB? A OAB serve para tentar influenciar em eleição de desembargadores nos estados ou de ministros nos tribunais superiores. E, ao invés de exercer o papel de proteção da advocacia, em regra, não estou dizendo que em todos os casos, mas em regra, os comandantes da OAB buscam utilizar o tempo que estão à frente do cargo para fazer lobby. Eu, quando fui censurado aqui no Paraná, a OAB, ao mesmo tempo, produziu um relatório sobre o inquérito das fake news e, na conclusão, a OAB disse que os mecanismos utilizados pelo Alexandre de Moraes eram legítimos, eram democráticos, enfim, nem sequer me ouviram. E alguns dos relatores eram contemporâneos meus da Faculdade de Direito ou veteranos meus da Faculdade de Direito. Eu, no cargo de deputado estadual, fui extremamente combativo na defesa de interesses que eram também defendidos pela OAB, como, por exemplo, o controle do aumento de custas processuais no Paraná, mas nem sequer foram capazes de ouvir um deputado do estado do Paraná que estava sendo censurado para que ele pudesse comentar o que acontecia. Eu não sei, sinceramente, se eles tiveram acesso a algum processo no STF, porque os processos eram sigilosos, inclusive tramitavam em papel. Para que a gente pudesse obter cópia, tinha que encaminhar alguém até o gabinete do ministro, a cópia saía com uma marca d'água, dizendo que o processo era sigiloso, das sanções da divulgação daquele processo. Então, nem sequer tiveram o trabalho de ter acesso a uma cópia do processo e já saíram elogiando o que acontecia no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa história recente do Brasil indica, infelizmente, que muitas pessoas têm o desinteresse em defender o direito dos outros quando têm interesse no próprio resultado do processo. Eu acredito que muitas pessoas viam essa atuação do Alexandre de Moraes como alguém que estava atacando os próprios adversários. Então, naquela lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, essas pessoas ficaram silentes. Eu só queria fazer uma ressalva em relação a essas minhas críticas à OAB. Eu tive, por parte de um ex-presidente da OAB no Paraná, o doutor Cássio Telles, ajuda.
ele sim, de forma individual, não institucional, procurou o Corregedor Nacional das Prerrogativas dos Advogados e fez chegar ao STF as preocupações que eu tinha e a dificuldade que eu tinha de acesso aos autos, e aí conseguimos fazer um pequeno avanço, mas não é a regra, infelizmente, hoje na OAB no Brasil. Quer comentar essa manifestação da OAB? Olha, a OAB, eu sempre penso assim, tem gente que vai tarde e tem gente que vem tarde, né? Então, eu acho que a OAB, ela sempre vem tarde, ela chega sempre atrasada e, de alguma forma, chega um pouco atravessando o samba. Eu acho que a OAB ela devia estar nesses processos desde o início. Agora foi entendido que ela não é parte, então ela não pode recorrer. E é verdade. Agora, por quê? Porque, primeiro assim, quantos advogados até agora tiveram os seus perfis bloqueados? Quantos advogados tiveram as suas contas suspensas? Quantas pessoas que exercem advocacia foram silenciadas por esses inquéritos até hoje? Agora é que a OAB vai entrar no processo? É óbvio que parece um pouco tarde, a OAB podia ter entrado em processos envolvendo os advogados, e entra nesse que não necessariamente envolve os advogados. Veja, qual é a legitimidade de fato? Aí a gente tem que pensar juridicamente, qual é a legitimidade da OAB para pedir que usuários não sejam violentados, vamos dizer assim, por multas? Os usuários não são apenas advogados. Então, tem uma questão aqui. Segundo, mas ela pode falar em nome da legalidade. Sim, mas aí ela precisaria estar no processo, ela precisaria entrar como amicus curiae, ela precisa se regularizar. Ela fez isso por intermédio de uma petição avulsa, ao que eu entendi, ao que foi noticiado, e isso, claro, abriu precedente para que a corte falasse, olha, OAB, você não tem a ver com esses processos. Mas isso daí poderia ter sido regularizado anteriormente se a OAB tivesse tido o interesse de se manifestar a respeito desses casos todos desde o início. Eu fui o primeiro advogado, Dantas, você sabe muito bem disso, estamos juntos desde essa época. Eu fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos das fake news, e por conta do caso da censura Cruzoé, havido em abril de 2019. O contato que eu tive com a OAB de lá para cá foi um contato mensal para que a minha mensalidade fosse paga. Então, eu creio que a gente precisaria que a OAB ela se filiasse não ao lado, como disse bem o Homero, não ao lado do poder, mas ao lado daqueles que se sentem oprimidos pelo exercício do poder desmesurado que tem sido feito há 6 anos pelo STF nesse país. Senhores, devo chamar a atenção aqui do nosso chat. Você que está conectado conosco, já temos mais de 8.000 pessoas simultâneas acompanhando essa nossa transmissão. Eu peço a vocês que nos acompanham, que sentem o dedo no like, compartilhem o nosso conteúdo, contribuam aqui com o Superchat. Se você quiser se tornar membro, está o QR Code na tela. Você vira membro do canal e passa a ter acesso aí a postagens e a vídeos e outras informações antes dos demais, tá? Se você também quiser apoiar com o Pix, tem o Pix aí na tela, você apoia. Apoia o projeto jornalístico, que é mais do que jornalismo, aqui é uma aula de cidadania. Eu quero passar para um tema aqui, porque enquanto nós estamos conversando, o plenário da primeira turma, plenário virtual da primeira turma, aprovou por unanimidade a decisão do Moraes, ou seja, o Moraes continua sendo respaldado, né, pelos seus colegas. Eu imaginei até que o Fux fosse votar contra, mas não. Votou a favor, fez uma ressalva, aliás, mandei para a produção, puder subir. Já está aqui na tela? Olha o voto do Fux aqui, olha o tamanho do voto do Fux, Marquese e André Marcília. Acompanha o ministro, relator, com as ressalvas de que a decisão referendada não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo
obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Ademais, tratando-se de tutela provisória, reservam-me o direito à reanálise da questão quando da apreciação do mérito. É como o voto. É o seguinte, eu concordo, discordando. Como é que é isso? Marques, o que você acha dessa posição do Fux e o que deveria acontecer? É preciso que esse debate se dê no plenário físico, no plenário mesmo, né, com todos os 11 ministros. Como é que você avalia? Desde o início do processo, Cláudio, dos inquéritos, os demais ministros do STF assumiram o papel de empoderar o ministro Alexandre de Moraes. Eles utilizam o ministro Alexandre de Moraes como ponta de lança, mas ficam por trás dando sustentação. Quando eu fui censurado, eu acabei fazendo algo que não era muito recomendável por uma parte, mas eu, na qualidade de deputado, eu achava que tinha o direito de fazer isso, o dever de fazer isso, porque tinha jurado prometer a Constituição, que foi encaminhar uma cópia do processo da minha censura para todos os ministros. Eu queria que eles soubessem que eu sabia, inclusive para o meu ex-professor, professor Fachin, que foi meu professor na Federal do Paraná por 4 anos de Direito Civil. Eles espertos no sentido de que quando o negócio aperta, eles não aparecem muito. Quando o negócio aperta, não há sessão real, uma sessão virtual, por exemplo. Aí, de certa forma, eles fazem com que as suas biografias passem para a história menos arranhadas do que a biografia do ministro Alexandre de Moraes, mas eles também são partes indissociáveis desse ataque feito pelo Supremo Tribunal Federal aos direitos constitucionais brasileiros. E parte dos ministros sabe exatamente o que está fazendo e, na minha opinião, tem convicção de que está só escrevendo palavras que não fazem sentido para eles. Eles querem perseguir uma parte da população brasileira que não pensa como eles, né? Uma parte da população brasileira que tem valores de direita, e eles querem perseguir, e eles vão acabar indicando a justificação necessária para isso. Outra parte minoritária do Supremo Tribunal Federal tem um entendimento muito pobre sobre liberdade de expressão e democracia. Essa própria decisão do ministro Luiz Fux, por exemplo, não quer dizer absolutamente nada. Se não houver o direito da pessoa de falar algo que desagrade o outro, não existe liberdade de expressão. É simples assim. E como é que alguém pode, de alguma maneira, defender uma decisão como essa que nem permite a avaliação do discurso, porque ele proíbe o discurso imediatamente. Ele proíbe a expressão não só dos acusados de estarem cometendo irregularidade, como da população inteira do Brasil, que não pode se manifestar. A pessoa que quer falar sobre o Big Brother, a pessoa que quer namorar, a outra pessoa que quer vender algum produto pela internet, está proibido de falar. Como é que alguém pode, em sã consciência, defender uma decisão como essa? Então, infelizmente, Cláudio e André, nós temos hoje uma composição do Supremo Tribunal Federal que é muito ruim. Talvez seja a pior composição da história do Brasil, talvez seja a pior composição de uma Suprema Corte no mundo. Isso vai ter um prejuízo muito grande para o Brasil. Isso tem um prejuízo na impossibilidade de controlar as ações do governo, na impossibilidade das pessoas discutirem ideias e evoluírem o pensamento do outro, né? O medo que isso vai gerar na população já está gerando, também tem um efeito nocivo muito grande. Os jovens talentosos brasileiros, aqueles que querem viver num país livre, vão, mais do que nunca, tentar ir embora do Brasil. Veja o tamanho do dano que um tipo de decisão dessa causa e de um tipo de composição do Supremo como essa causa. É impressionante, né, Marcília, a normalização, como está citando aqui o Marques. Você tem uma normalização da censura. Quer dizer, o próprio ministro acha que está fazendo ressalva, né? Ele diz aqui, ressalvadas, mas quando ele vai descrever a ressalva, ele simplesmente está dizendo o seguinte, ó, quem falar algo que nós consideramos ilegal, né? É isso que ele está falando, ilegal, irregular, incitação a B ou C. É claro que aqui a gente aqui está discutindo o mérito, né? Nós aqui já nos antecipamos. Eu acho até curioso que eles não se debrucem sobre o mérito de uma questão tão relevante. Quer dizer, tudo bem você bloquear uma rede e atingir
terceiros, milhões de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a questiúncula jurídica, né, entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes? Olha, Dantas, muito bem, eles foram lá, não colocaram representante, maravilha. Agora, o que você acha de um judiciário? Vamos lá, vamos pensar aqui na padaria. Então, chega ali na padaria da esquina, eles cometem uma irregularidade, descumprem uma multa, não agem conforme esperado, não colocam o código do consumidor em cima da mesa, como a lei exige. Aí eu vou lá, pego uma marreta e destruo a padaria. Falo, bom, agora cumpre. Faz algum sentido? É o que o STF fez. Ele pegou uma marreta e mandou a empresa embora. Agora, qual é o estímulo que ela vai ter para cumprir decisão? Tendo ido embora. Então, é totalmente desproporcional. O problema aqui não é se a ordem era legal, não era legal, se o Musk podia ou não podia agir assim. A questão é que a reação de uma corte não pode ser totalmente desproporcional como foi. Os ministros estão lá, é exigido deles que tenham um mínimo de cautela e prudência. Como é que eu chego para você e falo assim, olha, eu quero muito que você cumpra uma ordem judicial, que é de você me entregar a sua carteira. Então eu chego para você, Dantas, e falo isso, você tem que entregar a minha carteira. Aí você fala, não te entrego a minha carteira. Aí eu pego você e ponho numa masmorra. Quer dizer, é mais ou menos isso. A desproporcionalidade aqui faz com que a ordem seja certa, seja errada, nada importa mais, mas a desproporcionalidade da reação do STF é que torna a ordem completamente ilegal. Ilegal porque é desproporcional, porque é irrazoável. E é desproporcional e é irrazoável, consequência, a censura. Censória. A censura, ela tem na sua natureza justamente essas características, a irrazoabilidade e a desproporcionalidade. É com isso que nós estamos lidando. Bom, quando o ministro Fux nem entra nesse assunto, isso não é à toa. Não entra porque não tem como entrar. Não entra porque se entrar vai ter que enfrentar isso que eu estou dizendo. E eles não vão fazer isso. E eles não vão fazer isso porque eles não podem fazer isso e ao mesmo tempo se comportarem de forma jurídica. Porque essa não é uma decisão jurídica. A desproporcionalidade mostra que a decisão é política, que eles estão ali rivalizando para ver quem manda mais. Quem manda mais? O STF ou o Musk? É isso que está em jogo. Quem acelera a moto com mais força, quem dá o grau, não é isso que os jovens fazem hoje em dia? Dá o grau mais forte, quem ganha o racha. Veja, é a motociata do Moraes, é? Essa é a motociata do Moraes. É a motociata do Moraes. Quer dizer, é sobre isso que estamos falando, uma disputa de poder. E disputa de poder é algo que não se faz com tribunais e nem em tribunais. Mas o Musk que começou, não importa, o Musk tem uma empresa, o STF ele não está lá em nome de valores pessoais, eles não têm nenhum poder senão em razão da Constituição, e a Constituição está lá em razão de nós, eles estão lá agindo em nome do interesse público, eles estão lá falando em nosso nome, como é que isso pode ter se tornado uma disputa de poder? E aí depois o Fux vem e dá sobre a questão que é a aberração número 2, que é a gente ter uma multa, uma sanção que extrapola as partes do processo, que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Porque se existir, Dantas, então amanhã o Joaquim, o Burger King briga com o McDonald's e eu sou punido. Nem sei, porque eu passei na rua, na frente. Quer dizer, é um absurdo isso. E aí pode banir os dois. Olha lá, eles podem virar patrocinadores. Eu vi um vídeo de um cara, num russo, com um urso. Não sei se já viram esse vídeo. Ele é desses caras que adoram contato com animais selvagens. Aí ele tá com o urso dele do lado, assim, um ursão preto. Aí ele pega um Big Mac e oferece pro urso. O urso sai. Tem que fazer o fact-checking desse negócio aí. Olha aqui, ó, deixa eu aproveitar que você deu um gancho para mim, porque você falou justamente dessa questão aí do X, dele ter representante legal ou não. Olha só que interessante, bloquearam o X, aí o pessoal foi correndo pro Threads lá do Instagram, pro Instagram, foi correndo para onde deu, né? Pro Gert, por essa Blue Sky, né? Tal da Blue Sky. Eu nem entrei ainda na Blue Sky, mas a Blue Sky, põe na tela aí, por favor. A Blue Sky não tem representante legal no Brasil. Olha só que interessante. Tá aí, ó. Ganhou 1 milhão de usuários nos últimos 3 dias, está com um total aí de 7.
E não tem representante legal. É uma zona. Não entendi nada aí. É uma bagunça. É uma bagunça ou não é, galera? Não entendi. É impressionante. Olha aqui, bagunça. Ó. Pode falar. E isso mostra que, de fato, veja, uma das formas, inclusive, de você também reconhecer a irrazoabilidade e desproporcionalidade é a falta de isonomia. Então, qual é a isonomia de uma empresa poder ter e outra não poder ter? Ou de uma empresa poder ter de ter o representante e ao não ter, receber Porque, veja, se não ter representante aqui é tão importante, então a gente precisa ser coerente e isonômico com as demais empresas que não têm. Vamos fechar todo mundo. Ou se não dá para fechar todo mundo porque isso vai trazer um prejuízo, não podemos fechar um e não os outros. Então a falta de coerência, ela é também um fator de desproporcionalidade que mostra que essa decisão é uma decisão política. A questão aqui é que os ministros, parte da imprensa e parte da população passaram a enxergar o X como um polo de veiculação de ideias de direita, que para eles é lida como sinônimo de extremismo, e isso colou. Do mesmo jeito que nos anos 60, os comunistas que comiam criancinhas se transformaram na justificativa para a ditadura, ou para uma reação do Estado, a gente passou a entender aqui as redes sociais como um lugar em que o pessoal de direita come criancinha, que era o que antigamente se dizia, né? Dos novos também não vão entender essa referência e podem achar nada a ver com pedofilia, não. Nada a ver com pedofilia. Que tinha essa ideia. Não sei. Mas, enfim, eles diziam que comunistas comem criancinhas de comer mesmo, de canibalismo. Agora, o fato é o seguinte, é óbvio que não dá para a gente pegar uma rede e falar, não, aqui é só de direita, e ainda que fosse, e todos os direitas são extremistas, e todos os extremistas têm de ser, a gente pune na baseada, quer dizer, é óbvio que tem um conteúdo político nessa decisão, e por isso que ela não é coerente com as demais plataformas. Agora, uma corte não pode dar uma decisão dessa política, justamente, que é isso que essa ação, essa DPF pretende discutir, porque uma rede social tem um efeito público. Se ela fosse uma rede nociva à sociedade apenas, não estariam lá políticos, celebridades, empresas. Como é que é possível, então, a gente, dentro de um lugar que é considerado ilícito, nós temos a sociedade inteira? É óbvio que isso não faz o menor sentido. Agora, Dantas, essa decisão do Fux é curioso, eu confesso que eu li 2, 3 vezes, não consigo entender até agora. Ele vai lá e diz sobre as pessoas que não estão envolvidas no processo, que elas não podem ser punidas, maravilha, estou de acordo, a menos que elas cometam crime de racismo, mas o que tem o racismo a ver com essa história? E se elas cometerem crime de racismo, aí elas passam a ser parte do processo? Mas de qual processo? Quer dizer, se uma pessoa comete um crime de racismo, então ela pode ser punida pelo processo que não tem nada a ver com racismo, e sim com representante legal. É um troço ininteligível. Muito bem. Marques, você quer falar alguma coisa dessa decisão? Eu acredito assim, o perfil dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal é um perfil formado há alguns anos nas nossas faculdades, em que predomina o chamado neoconstitucionalismo. Essa corrente do direito constitucional dá um grande papel ao intérprete, ao juiz, e que passa, na minha opinião, a ser um agente de retórica, porque ele parte do texto constitucional e ele chega a qualquer conclusão que quiser. Tem um meme famoso no Brasil, que é algum ministro do Supremo Tribunal Federal colocando a mão no macumbuco e sorteando um princípio, né? Ele precisa decidir da maneira como ele quer, então ele sorteia um princípio da Constituição e decide do jeito que quer. Se você olhar o perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm um grande apelo a essa linha ideológica. Eles se sentem empoderados a fazer o que quiserem, desde que eles mencionem no meio da decisão um princípio constitucional. Eles deixaram de ver a atividade deles como aplicação da lei. Eles passaram a se ver como iluminados que criam a lei. São pessoas, na própria visão, mais evoluídas do que os demais, que estão apresentando a verdade
ao Brasil. E aí eles fazem o que for necessário para fazer isso, né? Derrubam opositores, às vezes uma lei que é aprovada no Congresso Nacional, depois de 5, 6 anos é derrubada na canetada por um ministro só, enfim, perderam todo qualquer limite e fizeram isso porque as instituições que deveriam controlá-los, como o Congresso Nacional, a OAB, o próprio Ministério Público Federal, foram deixando. E como não existe vácuo de poder, eles perceberam isso há bastante tempo, eles foram alargando muito a sua competência. É verdade que a Constituição dá ao Supremo Tribunal Federal uma competência maior do que de outras superiores do mundo? É verdade, mas da maneira como eles estão exercendo, não. Eles se autoconsideram poderes que fazem deles hoje verdadeiros síndicos do Brasil em qualquer tipo de matéria. E o Brasil está colhendo os resultados negativos disso. Infelizmente, você tem toda a razão. Inclusive, nós temos aqui alguns dos nossos espectadores dizendo, tem uma das nossas espectadoras, estou deixando meu filho aqui na escola ouvindo o programa e dizendo para ele, estude muito, porque você tem de sair daqui quando ficar maior. Quer dizer, é essa desesperança, né, com a realidade institucional do Brasil, com a livre circulação de ideias, com a justiça que seja isenta, que seja equânime, que seja razoável, né? Toda essa o susto com a perseguição política, isso vai deixando as pessoas muito, muito tristes, muito revoltadas e vai fazendo com que muitas realmente queiram deixar o país. Eu sempre digo o seguinte, se você vai embora, alguém ocupa esse lugar. E quando a gente olha para a Venezuela, não precisa ir muito não, eu posso dar aqui vários exemplos, mas olha para a Venezuela, todos os absurdos, todo o arbítrio, todo o ataque aos fundamentos econômicos, aos setores produtivos, à classe média, todos os absurdos jurídicos, eles também lá tomaram o STF, fizeram o diabo. Tudo isso fez com que 7 milhões de venezuelanos deixassem o país. Isso fez com que quem ficasse, pessoas menos esclarecidas, mais dependentes economicamente, se submetessem naturalmente ao poder de um Estado cada vez mais musculoso, né? Mais turbinado aí com os recursos apropriados dessa mesma população, na riqueza que é arrancada dessa população. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente tem que resistir. Resistir, permanecer, lutar de forma republicana, ir lá no 7 de setembro, ir às ruas, protestar, nos manifestar. Eu acho que a gente realmente está diante de uma situação limite. Alguém precisa continuar falando, alguém precisa continuar agindo. Essas ações todas, né? Eu, inclusive, apurei mais cedo que tem senador querendo fazer o quê? Querendo pegar e representar contra o Rodrigo Pacheco por improbidade, por prevaricação. E representar o Pacheco por prevaricação. E representar também até integrantes da mesa diretora, caso eles não protocolem, não abram o impeachment, que será protocolado após o dia 7, também integrarão esta mesma representação. Eu fico me perguntando aqui, tá? Muita gente, às vezes, deixa de fazer um ato assim. Acabamos de comentar o André Marcília com o Novo aí, judicializando essa questão do X. Se a gente ficar parado e não fazer nada, se a gente achar que recorrer ao STF, ao próprio STF, que demandar lá, tentar acionar a PGR, ou recorrer internamente dentro do próprio Senado, que isso não terá resultado, porque já está tudo dominado, já está tudo tomado e não há o que fazer. Se a gente partir desse princípio, a gente não faz nada, né? Então, no mínimo, a gente precisa deixar claro para a história quem fez, ainda que esse regime de força, ele endureça ainda mais. André. Não, sem dúvida alguma. A gente, se nós ficarmos aguardando, não haverá recuo. Eu tenho comentado isso, não haverá recuo. E não haverá recuo porque eles não podem recuar. Criou-se uma jurisprudência de exceção no país. E uma jurisprudência de exceção, se houver recuo, você assume que errou por anos e mais anos. Então, você prefere sempre dobrar a aposta e justificar
aquilo que é a exceção do que assumir que você construiu uma exceção, né? E eu acredito, negacionistas jurídicos, é por aí. Eu acho que é uma espécie de negacionismo jurídico, sim, e que é usado do ponto de vista político. E isso, Dantas, traz um imenso constrangimento ao país, porque a gente não consegue dialogar mais juridicamente. Quer dizer, não tem como você analisar apenas do ponto de vista jurídico, mais nada hoje em dia. Mais nada. Como é que a gente vai se apegar, qual âncora a gente vai jogar, se tudo pode vir hoje da Suprema Corte, se qualquer decisão é esperada, se não há ninguém ali capaz de dar um voto contra, como a gente está vendo aí nessa votação, né? Então, assim, o que esperar, né? O ministro, a gente tem, olha só, nessa primeira turma, o ministro Dino, claro, vai apoiar. O Zanin provavelmente também vai apoiar. O Fux, a gente sabe que vai apoiar. O Moraes já votou, a Carmen provavelmente também. No máximo, a Carmen vai dizer que é só dessa vez. Né? Já é unânime, André. Já é unânime. Já é unânime? Já encerrou a votação, decisão unânime, todo mundo apoiou. A Carmen Lúcia sequer disse que só dessa vez. Eu posso pedir o voto aqui. Mariana, se você puder, veja o voto da Carmen Lúcia. Deve ser mais sintético ainda do que o do Fux. Mas o fato é que todos apoiaram. Todos entendem da mesma maneira. E quanto mais sintético, né, Dantas, mais mostra que o conteúdo não é jurídico, porque eu teria aqui um curso de 5 anos para dar sobre esse processo. A gente poderia fazer aqui um documentário, um longa-metragem, tem 1000 coisas a serem analisadas. Claro, você faz uma análise curta para não precisar entrar em nenhuma questão que seja arisca, que seja controversa. Agora, todas são. Então, eles votam sinteticamente. O apoio aqui, é claro, está vindo do ponto de vista político, não do ponto de vista jurídico. É isso. Como é que a gente vai seguir? Como é que a gente vai idealizar um futuro? Que tipo de jurisprudência é criada? Esse negócio da intimação, por exemplo, que foi feita, então regularizou-se uma intimação feita por rede social. Dantas, você certamente já recebeu, eu recebo toda hora, aquelas notificações do e-mail, no SMS, vem aqui que tem um processo contra você, vá na delegacia tal. Agora talvez a gente tenha que começar a ouvir mesmo, talvez seja verdade, passou a ser real essas questões todas. Porque, enfim, vamos desestabilizando. Que normalmente é golpe, agora virou realidade. Deixa eu avançar aqui rapidamente para essa questão do 7 de setembro, porque a gente tem 2 notícias aqui que são importantes para colocarmos na mesa. Tá? Põe o link 15, por favor, produção. Os apelos aí para Valdemar Costa Neto sobre o ato pró-impeachment. Pode baixar aí. Baixa. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vem recebendo apelos de dentro e de fora do partido para não comparecer ao ato do 7 de setembro, na Paulista. Organizada pelo pastor Silas Malafaia, a manifestação tem como principal bandeira o impeachment de Alexandre de Moraes. Integrantes da ala política do PL têm insistido com Valdemar que ele não compareça. O alerta é que a presença do manda-chuva partidário pode prejudicar o próprio partido, inclusive em decisões que tramitam nas cortes superiores. Um magistrado do STF relatou à coluna que emitiu recados desaconselhando Valdemar a comparecer no ato. Procurada a assessoria de imprensa do PL, disse que a tendência hoje é que Valdemar realmente não vá, mas ponderou que ele pode mudar de ideia, como ocorreu na manifestação realizada na Paulista em fevereiro. Caso vá ao evento, o líder partidário precisará estar presente em um momento em que Bolsonaro não esteja no local, já que ambos estão proibidos de terem contato por decisão do próprio Moraes. Coloca a segunda, né, que a gente tem no dia 7 também, o desfile militar. O desfile aqui militar, que contará com o MST. Olha que maravilha. Pode baixar um pouquinho? Baixa aí, ó. Palácio do Planalto precisou contornar dificuldades nos bastidores dos preparativos das comemorações do 7 de setembro, diante do pedido de mais verba das Forças Armadas para mobilizar suas tropas e blindados para o desfile. Está faltando dinheiro até para rodar aqueles tanques, né, que soltam fumaça. Além disso, organizadores da celebração relatam que causou constrangimento aos militares o fato de integrantes do MST terem sido convidados a participar do ato.
Olha só que interessante, senhores, senhoras, nós teremos pela primeira vez um desfile oficial do 7 de setembro, desfile militar com as Forças Armadas, com a presença de um movimento que não tem nem CNPJ, né? Um movimento criminoso que invade terra, invade propriedade produtiva, que se tornou uma ferramenta política. Há muito tempo o MST não atua mais no negócio da reforma agrária, né? Ele atua politicamente, ele é um instrumento de poder do PT, do Lula, e que ele utiliza para fazer pressão política quando deve, né? Tanto é que agora, onde tem MST invadindo, ninguém está ouvindo nada, né? Mas lá em abril o pessoal disse que ia tocar fogo no país. Vimos o MST lá visitando quem? Visitando Maduro, lá na Venezuela. Quer um gesto maior do que esse? Um gesto político. O Lula, que está nessa encruzilhada, o que ele está fazendo? Ele tem restrições do que ele pode ou não falar, né? Em reconhecer o resultado eleitoral, aquela coisa toda. Aí o que ele faz? Manda o MST, mais de 1.000 foram lá na Venezuela, né? Então, e o Maduro elogiou, o Maduro gostou, o Maduro comemorou esse negócio. Ele pediu, inclusive, né, Dantas? É isso aí. Tem aqui o pedido dele. MST, mándame una brigada de 1.000 hombres y mujeres de Brasil para produzir em terra venezolana. Tá aí o pedido. Muito bem. Eu achei eu não sabia que o Maduro falava português tão mal. O André e Marques, olha só. É curioso, né? Essas reportagens que saem assim. Olha, um ministro disse em off que talvez não seja aconselhável o Valdemar estar presente no 7 de setembro. Quer dizer, o jornalista, ele vira o mensageiro de recado de ministro do Supremo, que se esconde covardemente, né, no off para mandar recado pro Valdemar. Não vai não, senão vai dar ruim para você. Aí nós temos uma outra parte do problema atual do Brasil, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal não teriam alcançado o nível de arbitrariedade a que alcançaram sem o apoio de parte importante da grande imprensa. As narrativas, principalmente de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, foram reproduzidas pela grande imprensa no Brasil. E muita gente conheceu o que se passava no Supremo Tribunal Federal, realmente comprou a narrativa de que críticas políticas são ataques às instituições, de que havia um esforço coordenado para dar um golpe no Brasil, que havia milícias digitais para atacar o Supremo Tribunal Federal. E as revelações mais recentes sobre o funcionamento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes deixam claro que o que acontecia era justamente o oposto, né? Quem é que tinha um gabinete do ódio, se não o próprio ministro Alexandre de Moraes? Quem é que produzia fake news, se não o próprio ministro Alexandre de Moraes, que inclusive no meu caso mandou fabricar o relatório que deu início ao inquérito contra mim, como fez, por exemplo, com a revista Oeste? Quem é que o Estado de Direito, se não o ministro Alexandre de Moraes, que desrespeitou qualquer limite constitucional ou legal, a independência dos poderes, a imparcialidade, as regras de competência, o respeito ao devido processo legal, contraditório pela defesa? Vejam que é uma grande hipocrisia, né, que não teria produzido os efeitos que produziu sem um apoio maciço, infelizmente, de grande parte da grande imprensa, que começa a colher os frutos da maldade que pregou para os outros, especialmente na forma de um país que caminha cada vez mais para uma ditadura, que vai ter prejuízo moral e econômico por conta disso. E a vedação do acesso ao X no Brasil, um prejuízo imenso à imprensa, aos seus colunistas, aos seus jornalistas, que, por expressão da personalidade, comunicam, né? Isso que faz um jornalista, ele apura e comunica, já deixa isso muito claro. Excelente. Ô André, deixa eu te falar uma coisa. Você, não sei se você vai estar na Paulista ou se vem aqui para Brasília para desfilar ao lado, ombreado com os militantes do MST. Estou achando que você vai vir para Brasília, hein? Deixa eu te falar. Vou a pé. Perdão aqui, minha garganta falhou.
eu fiquei até emocionado, porque eu acabei de ler o voto da Carmen Lúcia e eu vou querer primeiro me corrigir. Perdão, Carmen Lúcia. Eu disse que seu voto era sintético. Não, é um voto, é um puta voto, um voto gigante aqui, em que ela fala uma porção de coisa. Mas eu quero só destacar esse finalzinho aqui, para você comentar em cima. Põe na tela aí, por favor, produção. Ela fala que a função do Supremo é resguardar as liberdades e impedir condutas censórias, André. Não se está, nesta decisão, estabelecendo presunção de ilegitimidade da conduta de quem quer que seja no uso da ferramenta tecnológica, desde que, por qualquer conduta nesse sentido, não se busque fraudar, contornar ou atingir a finalidade ilegítima de acessar a empresa suspensa de atuar ou permitir serviços por ela oferecidas, sem acatamento às leis do país. Quer dizer, não é censura, mas você está censurado. Democracia exige, segundo a Carmen Lúcia, responsabilidade e comprometimento jurídico. Opa, também quero. Social, político, opa, e econômico de todas as pessoas naturais e jurídicas, nacionais e não nacionais. E a responsabilidade há de se dar nos termos do direito posto no constitucionalismo vigente. O Brasil não é xepa de ideologias sem ideias de justiça, onde possam prosperar interesses particulares embrulhados no papel crepom de telas brilhosas, sem compromisso com o direito. Eu vou mudar o tom, porque isso aqui está lindo. É uma sociedade de mais de 200 milhões de habitantes querendo civilização e civilidade, liberdade e responsabilidade, segurança pessoal e jurídica. Não é com bravatas que se constrói o Estado democrático de direito, não, senão com leis que se respeitem para a libertação das pessoas e das nações. Não se baniu a empresa no Brasil na decisão e exame. Não se excluiu quem quer que seja de algum serviço que seja legitimamente prestado e usado. Exigiu-se o cumprimento do direito em benefício de todas as pessoas, por todas as pessoas, naturais e jurídicas, nacionais ou não nacionais. Volta aqui, volta, sobe de novo que eu quero olhar aquele outro lá do papel crepom. Peraí. Aqui, não, lá, aí, para. Senhores, o Brasil não é xepa de ideologias sem ideias de justiça, onde possam prosperar interesses particulares embrulhados no papel crepom de telas brilhosas sem compromisso com o direito. Ô, André Marcília, olha, deixa eu te falar uma coisa, na próxima petição que você fizer, na próxima ação que você mover, na próxima manifestação, não importa, use papel crepom, viu? Para ficar brilhoso e poder, de repente, ser acolhido pelos ministros. Você já viu aquele aplicativo, Dantas, que você coloca VPN, não. as mensagens do WhatsApp? Nunca vi VPN, só ouço falar. Tem um aplicativo que ele pega as mensagens de WhatsApp e transforma em música. A gente podia fazer isso com essa decisão, né? Porque papel crepom, das telas brilhosas, poxa vida, eu fico aqui, eu só senti falta do violino. Se tivesse um violino de fundo, o sonoplasta aí, olha, essa ele bobeou. Olha lá. Leia de novo, Dantas. Aí, ó. Acho que agora merece. Você tá com a decisão aí? Quer que eu recite ela novamente? Com esse som? Com esse fundo musical? Isso, recita. Seria ótimo. Só aquela frase, de novo, só aquela frase. Deixa o fundo musical. Sobe o fundo musical um pouquinho. O Brasil não é xepa de ideologias sem ideias de justiça, onde possam prosperar interesses particulares embrulhados no papel crepom das telas brilhosas, sem compromisso com o direito. Marquese, você levantou o dedinho, pode seguir. O André lembrou o aplicativo, mas eu vou lembrar o saudoso personagem do Rogério Cardoso, o Rolando Lero, que tinha uma habilidade tremenda de falar e não dizer nada, porque, veja só, essa decisão não diz absolutamente nada. Não dá nem para resumir uma decisão dessa. Dá para ver, o nível é muito fraco dos nossos ministros, infelizmente.
E não me parece que a ministra Carmen Lúcia esteja de forma desonesta escrevendo assim. Ela pensa dessa maneira, só que, veja só, é uma série de petição de princípios que dão como certo aquilo justamente que tinha que provar. Veja como... E sabe o que me revolta? A comunidade jurídica não aponta isso. Não debate, não examina esse tipo de decisão na academia, em artigos, porque ao invés de ir lá bajularem os ministros do Supremo em eventos e coquetéis caríssimos, às vezes fora do país, né? Esse tipo de decisão devia ser altamente criticada, porque deve haver um dever por parte dos ministros de se comunicarem com clareza com a população e justificarem as medidas que estão adotando. Quando parte para fazer uma poesia como essa, feita no gerador de lero-lero, ele está violando também esse dever que ele tem com a população. Mas nós aceitamos, a comunidade jurídica brasileira infelizmente aceitou. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou dizer para vocês o seguinte, a Carmen Lúcia, ela é disruptiva. Ela está aqui, por que ela faz isso? Ela está criando um bug na inteligência artificial para evitar que a IA domine o judiciário. Então ela cria essas frases porque isso é incompreensível para qualquer IA. Então, assim, senhoras e senhores, é o seguinte, ô Marquese, a gente não tem muito mais tempo? Tem aqui? Ainda tem mais 7 minutos. Você falou de palestra lá fora, de ministro recebendo cachê. Eu não posso deixar de mencionar a reportagem do Estadão, recomendo a todos a leitura. Põe na tela aqui, só para o pessoal que não viu no fim de semana poder buscar essa informação. Tá aqui, mercado de palestras rende cachês de até 50 mil por hora para ministros do Supremo, do STJ e do TST. O Estadão mapeou cachês recebidos por 10 magistrados para palestrar em 17 eventos de entidades empresariais e órgãos públicos. O mercado é ainda maior, mas entidades e empresas privadas não têm obrigação de dar transparência aos pagamentos. E os tribunais dizem que lei permite palestras. Pode baixar, que eu acho que tem aqui até uma lista deles. Pode baixar, baixa lá, baixa geral. Pode baixar bastante? Aqui, aí, garoto. Olha aqui, olha aí, os ministros, tá? A quantia recebida, coitado do Favreto, cobrando só 12 mil, né? Expondo aí. Não está valendo tanto quanto o Maier Soares, que cobra 72 mil. O André Mendonça está cobrando 50. Mas eu digo a vocês, eu já ouvi da boca de advogado que organiza evento que teve de pagar 300 para um ministro. Mas não tem prova, a gente não publica, né? Mas está aí, os recibos das empresas, a forma do dinheiro recebido. E é curioso, né? Porque a gente fica aqui pensando, será, Marquese, que aquele evento em Nova York, lá do LIDE, será que o LIDE pagou alguma coisa para esses ministros, pagou cachê para esses ministros participarem lá desse evento? Será que pagou hotéis caríssimos? André, só para a gente, né, finalizar, eu vou abrir para um para outro, porque a gente tende a normalizar também com a ajuda dessa imprensa vendida, a gente tende a normalizar essas práticas. E muitas vezes esses eventos são financiados, são patrocinados por empresas que têm interesses nos gabinetes desses ministros. E isso tudo vai sendo normalizado como se não houvesse nenhum tipo de conflito de interesses. No mínimo, a gente tinha que pedir transparência, a publicação desses recursos que estão sendo embolsados por cada um desses ministros, para que eles fossem obrigados a divulgar quantas palestras fazem, para quem e quanto recebem. Exatamente. Esse é o ponto. O ponto-chave aqui é o seguinte, a lei, ela permite que você dê palestra. Não tem nenhum problema. Acho que o ministro pode dar palestra, pode cobrar pela palestra, tá tudo certo. Pode cobrar 12, 50, cada um pode palestrar melhor que o outro, né? Tem ministros que têm, como a gente acabou de ver, um repertório até maior que o outro, tá tudo certo. O problema não é esse. O problema é qual a finalidade dessa palestra, não necessariamente para o ministro, mas para aquele que contratou a palestra. Então, por exemplo, eu posso muito bem ser advogado e fazer parte de reuniões. Não tem problema eu fazer parte de reuniões. Agora, se a reunião é com
a parte contrária, se a reunião é com alguém que pode, de alguma forma, acreditar que a minha presença ali pode lhe trazer benefícios, se a reunião... Então, o problema não é a reunião, o problema é a finalidade, ainda que a finalidade não passe pela cabeça dos ministros, ainda que eles sejam puros e hajam até com uma certa inocência e ingenuidade. O problema é se essa inocência ou ingenuidade não existe na cabeça de quem contrata. O ponto é esse. E se isso ocorre, se essas pessoas que contratam ou pagam esses valores acreditam que por pagar esses valores vão se beneficiar de alguma maneira, isso é em si uma questão que não pode acontecer. Ponto. É isso. O problema não é poder ou não ter palestra, o problema não é o valor, o problema é se quem está contratando acredita que vai ter algum tipo de benefício decorrente dessa palestra, que não seja o intelectual. Porque se ele acredita que vai ter algum benefício que não seja o meramente intelectual, sim, nós estamos diante de uma irregularidade que os ministros têm de perceber, e se não perceberem, tem assessores, pelo amor de Deus, tem pessoas ligadas a ele para evitar que isso aconteça, e aí é que a gente começa a caminhar no terreno perigoso, porque aí depois essas palestras são em resortes, e aí essas passagens não são apresentadas a público, e aí depois quando alguém entra com pedido pela lei de informação, de acesso à informação, para pedir esses valores, eles dizem que isso é pessoal, e aí a gente começa a tornar aquilo que não é um problema, e aquilo que não deveria ser oculto. E aí é que mora a grande questão. Palestra pode dar. Vai dar uma palestra numa universidade, maravilha. Vai dar uma palestra num grande evento, maravilha. Agora, você vai lá num evento em que apenas você é o palestrante. Poxa, você tem que começar a desconfiar, você é uma autoridade de Estado. Você vai, por exemplo, numa palestra em que você é convidado e que tem empresas com milhares de processos na tua mesa. Pô, você precisa fazer essa triagem. Isso tem de fazer parte do dia a dia dos assessores, no mínimo, desses ministros. É esse o problema. Repito, o problema não é a palestra, mas sim o conflito de interesse de quem contrata a palestra e acredita que, ao contratar, vai, de alguma forma, no mínimo, deixar o ministro constrangido na hora de se posicionar contra a empresa. É isso que não pode acontecer, é isso que não é republicano. E a gente não pode acreditar que os ministros são ingênuos a ponto de não saberem que isso pode acontecer. Ingênuos a ponto de não saber que meramente um assessor é capaz de evitar esse tipo de coisa. Que tem palestras que eles devem sim dizer não. Devem sim dizer não. Esse é o grande ponto. Eles não estão preocupados, André, sinceramente, né? É aquilo, quando eles são abordados nas ruas de Nova York, a gente vê aquela situação, né? aquela cena vergonhosa do ministro Barroso, presidente do Supremo, virando para a pessoa que está questionando, dizendo: perdeu o mané, perdeu o mané. Então, assim, nada disso é involuntário, é um negócio, eu caí sem querer naquele evento. Eles fazem de forma consciente, estão conscientes, estão claramente, estão cientes de que ninguém poderá questioná-los sobre esses eventos, sobre qualquer tipo de problema. Eles se colocam realmente, como disse o Marques, se colocam numa posição de moralidade superior. Eles se colocam na posição de editores da nação, eles se colocam na posição de inquestionáveis, né, de inatingíveis. Então, dentro dessa realidade, eles olham e entendem o seguinte: não há nada isso aí nunca vai interferir, uma palestra dessa nunca vai interferir na minha independência, né? Derrotamos o bolsonarismo, mas nunca vai interferir na nossa independência. Essa é a realidade. Marques, finalmente, para você encerrar aqui a tua participação, agradeço já antecipadamente. Bom, Cláudio, André, um grande prazer. Foi tocado no programa sobre o desânimo da população em relação ao que está acontecendo, o que se deve fazer. Veja, é importante que a gente fale bastante sobre o problema, e eu parabenizo você, Cláudio, e também o André. O André hoje virou, eu tenho observado, uma das principais especialistas em liberdade de expressão no Brasil, e uma pessoa que tem um ponto de vista muito razoável e está exercendo um papel muito importante nesse momento no Brasil. Está sendo corajoso, eu o parabenizo. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente constrange novos abusos. Quando a gente diz o que acontece no meu inquérito, por exemplo,
a gente provavelmente está protegendo pessoas que estão em outros inquéritos ou aquelas que podem estar em outros inquéritos, porque coloca luz sobre o que está acontecendo. Há alguns dias, algumas semanas, a grande imprensa estava toda ratificando a narrativa desses inquéritos e agora isso mudou. E é importante também falar sobre esse assunto, porque cria uma documentação para o futuro, porque o mundo não capota, como diz o ditado, e o poder muda de mãos, e às vezes ele muda muito mais rápido do que a gente imagina. E o acusador de hoje pode ser o acusado do futuro. E é por isso que quando alguém chega numa posição de poder, ela precisa agir com decência, respeito e honestidade com os outros, porque as coisas não são para sempre. E eu espero que quando chegar a hora da responsabilização do ministro Alexandre de Moraes e dos demais integrantes do STF, dos assessores do ministro Alexandre de Moraes, não só no Supremo Tribunal Federal, mas em outros órgãos, né, porque ele tem uma legião de seguidores que sempre dizem amém para o que ele diz, haverá um material para responsabilizar essas pessoas. E nós também temos ações a curto prazo, temos a manifestação de 7 de setembro, temos a eleição para senador daqui a 2 anos, que a gente pode ter uma maioria contrária aos abusos do Supremo Tribunal Federal, e também podemos pensar a curto e médio prazo em algumas ações eficientes, né? Ninguém falou ainda, mas por que a população não se organiza, por exemplo, para atrasar o pagamento de suas DARFs, né? Aí nós vamos ver se as pessoas que estão trabalhando para manter a ditadura em pé têm mais amor ao seu discurso do que a pagar a fatura do cartão da viagem à Disney, do financiamento que fez, né? Isso é uma maneira da população também se revoltar de forma legítima, né? Haveria, sim, pequenas consequências do atraso, mas não é nada criminoso ou ilegal. Enfim, precisa manter de pé a defesa do que é certo no Brasil, porque, afinal de contas, também essa é uma luta eterna, né? Sempre foi assim, sempre vai ser, em que ela nunca está definitivamente ganha, mas ela também nunca está definitivamente perdida. A gente tem que lutar e passar o bastão para as próximas gerações. Excelente. Um grande abraço. Eu sempre falo aqui, muito obrigado pela presença de ambos. André, até segunda que vem, ou, caso o telefone vermelho toque, eu te ligo, tá bom? Abração. Ô Dantas. Ué. Não, e também quero parabenizar o Marquese, sem dúvida alguma, recíproca a admiração e a luta, sua luta também é muito importante. Lembra-se que ele teve aquele primeiro caso em que houve uma menção a erro de procedimento dentro ali do próprio STF. Então, é isso. E as pessoas, né, Dantas, que nos sigam no que restou das redes, né, no Instagram, no Trade, sei lá mais onde. Você está onde, André, agora? Você está onde? Fala aí pro pessoal. Olha, eu estou nesse Trades, que é ruim a beça, e no Instagram também. Mas eu não estou fazendo dancinha, nem nada, nem publicando make, nem nada assim. Só, então, as pessoas Por que não? Vão para o Instagram. Por que não? Olha, é uma boa. Eu vou pensar nisso. Pense nisso, vale a pena. Eu acho que a gente tem que alcançar um público mais amplo. TikTok, eu acho, TikTok. Dantas. Você fala, aí o Moraes errou naquela decisão. Se você topar... Ué, se a Carmen Lúcia pode falar do papel crepom, pô? Eu faço uma com você dançando essa a dança da Carmen Lúcia. Achei que você fosse falar a dança da manivela. Um abraço, André Marcília, Homero Marquese. A gente ri da nossa própria tragédia. Um abraço. Até amanhã. As redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas. Temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho.